Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivan aqui, venho trazer para vocês um vídeo sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Tá? Primeiramente, vamos lembrar o que é um triângulo retângulo, né? É um triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo medindo 90 graus. Tá? Com base nisso, a gente vai dar nomes para os lados do triângulo. Então, observem esse triângulo aqui. Nós temos o ângulo reto aqui em cima, tá? Então, os dois lados que que formam o ângulo reto, a gente chama de catetos, tá? Então, observem que o ângulo reto está entre esses dois lados aqui. Então, esses dois lados são chamados de catetos. E o outro lado, que é o lado que fica oposto ao ângulo, ele é chamado de hipotenusa, tá? Gravem bem esses nomes, que eles vão ser necessários. Aqui nós temos algumas relações, tá? A gente vai traçar nesse triângulo a altura dele. A altura dele vai passar exatamente aqui, né? O ponto mais alto, que é aqui, e vai cair aqui embaixo, tá? Esse risco aqui, que a gente chamou de H. E aí a gente vai dar nomes para cada pedacinho que ficou formado aí no triângulo. Então, esse lado aqui a gente chamou de C, que é um dos catetos. O outro lado, que é o outro cateto, a gente chamou de B. A hipotenusa, que é o lado grandão aqui embaixo, a gente chamou de A. Então, a altura chamamos de H. E observem que a altura aqui, ela dividiu a hipotenusa em duas partes. O lado de K a gente chamou de N, e o lado de K a gente chamou de M. Tá? Observem que, então, essa altura aqui, a gente pode separar essa figura em dois triângulos, tá? Então, o triângulo ABD e o triângulo ACD. Esses dois triângulos, a gente diz que esses dois triângulos são semelhantes entre si, tá? E também são semelhantes com o triângulo original. Essa parte de semelhança, tá? A gente não vai estudar aqui pela nossa falta de tempo, mas quem tiver um tempinho aí, quem tiver interesse, tá? Pode estar buscando aí no Google, no YouTube. No YouTube tem vários vídeos, tá? Explicando isso, tá? A semelhança de triângulos. Então, vocês podem estar conferindo lá. Com essa semelhança de triângulos, com as relações que existem na semelhança de triângulos, a gente tem algumas formulazinhas, tá? Então, nesse triângulo aqui, dividido exatamente como aquele lá de cima, tá? Com todos os nomes dos lados aqui, a gente tem essa lista aqui de relações existentes nesse triângulo, tá? Vamos ver algumas delas, olha só. O A, que é a hipotenusa, ele é o quê? Ele é o M mais o N. Essa aqui é bem simples, bem tranquila, né? Porque o A é toda essa medida, ou seja, é somar o M com o N. Outra relação aqui é AH. Aqui no meio não está aparecendo, tá? Mas sempre quando eu tenho duas letras juntas, tá? No meio delas tem o sinal de vezes, tá? Então aqui, ó, é A vezes H é igual a B vezes C. Então, se eu pegar a medida do A, multiplicar pela medida do H, vai dar exatamente o mesmo valor que eu pegar a medida do B e multiplicar com a medida do C. E assim, mesma coisa com todas elas, tá? Tem a terceira aqui, que é C ao quadrado é igual a vezes N. Então, se eu pegar o valor do C elevar ao quadrado, vai dar o mesmo valor que eu pegar o A e multiplicar pelo N. Aqui, C vezes H é exatamente a mesma coisa que B vezes N, tá? São valores iguais. Aqui nós temos B ao quadrado é igual a vezes M. B vezes H é igual a C vezes M. E H ao quadrado é igual a M vezes N. Tá? Para que serve tudo isso?
para encontrar, às vezes nós temos algum triângulo ali que eu preciso encontrar alguma medida de algum lado que eu não conheço, tá? Então eu vou estar utilizando essas relações aí, né? Aqui nós temos um exemplo, olha só. Temos este triângulo aqui e aqui nós conhecemos duas medidas. Nós conhecemos essa medida aqui embaixo, que é a hipotenusa, né, que é o nosso A, tá? Corresponde ao valor do A, que é 12. E nós temos essa medidazinha aqui, ó, que seria o nosso N, que é 4. E aí eu quero calcular o C, quero calcular o H e quero calcular o B. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar fórmulas que tenham os valores que eu conheço. Eu conheço quem? Eu conheço o A e conheço o N. Então eu vou procurar uma fórmula que tenha A e tenha N. Dessas aqui, qual tem A e N ao mesmo tempo? Se vocês observarem aqui, ó, essa primeira, tem o A, tem o N. E aí com isso eu encontro o M. Então eu peguei aqui, ó, A é igual a M mais N. O A é 12, o N no caso é 4, e o M não conheço. Então, 4 mais M tem que dar 12. Quanto que tem que valer o M? 4 mais quem que dá 12? Ah, é 8, né? 4 mais 8 dá 12. Então, o nosso M é 8. Com isso, encontramos o valor do M. Vou até colocar aqui em cima da figura. Tá? Nosso M é igual a 8. Então, agora eu já conheço mais uma informação. Agora eu posso estar utilizando aí uma outra fórmula. Olha só. Se vocês observarem essa formulazinha aqui, ó, B ao quadrado é igual a vezes M. Por quê? O B eu não conheço, eu vou achar ele. Mas eu conheço o A e eu conheço o M. Então, eu sempre vou procurar assim, fórmulas em que eu não conheço apenas uma letra. As outras eu tenho que conhecer. Não adianta nada eu chegar aqui, por exemplo, e querer usar essa fórmula aqui, ó, CH vezes BN. Eu não conheço C, eu não conheço H e eu não conheço o B. Eu só conheço N. Então, essa fórmula eu não consigo utilizar porque eu não conheço 3 letras, tá? Eu sempre vou utilizar uma fórmula que eu não conheça apenas uma letra, eu tenho que conhecer as outras. Então, se eu pegar essa aqui, B ao quadrado igual a AM, eu conheço A e eu conheço M. A única que eu não conheço é o B, que é o que eu vou encontrar. Então, vamos lá. O A é 12, o M é 8, então B quadrado igual a 12 vezes 8. 12 vezes 8 é 96, então eu tenho B quadrado igual a 96. O que acontece aqui? B ao quadrado igual a 96, ou seja, eu quero um número que ele vezes ele mesmo dê 96. Ou seja, isso é exatamente a definição de raiz quadrada, né? Que a gente já foi trabalhado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada do 96, que dá aproximadamente 9,8, tá? Ela não é exata, então aproximadamente é o que significa esse símbolo aqui. Nós temos dois casos, né? Lembra lá da fórmula de Bhaskara, que eu tenho sempre o x' e o x2', né? Porque eu tenho sempre duas raízes. Por quê? Porque pode ser 9,8 positivo, porque 9,8 vezes 9,8 dá 96, mas também poderia ser o negativo, né? Menos 9,8 vezes menos 9,8 também dá 96. Só que aqui a gente nunca vai usar o valor negativo. Por quê? Porque nós estamos falando de medidas, e medidas não podem ser negativas, né? A gente sempre usa somente a positiva. Então o nosso B é aproximadamente 9,8 decímetros. Com isso, encontramos o valor do B. Vou colocar aqui do ladinho. É 9,8. Falta o C e o H, né? Vamos procurar uma fórmula que tenha C. Fórmula que tenha C, eu tenho essa, tenho essa e tenho essa. Só que eu vou usar qual? Eu vou usar uma que eu
que eu não conheça apenas o C, eu tenho que conhecer os outros. Então, por que eu não posso usar essa aqui, ó? Porque nessa aqui eu não conheço nem o C nem o H. Então, não conheço duas letras. Nessa aqui eu não conheço também, ó, não conheço o C nem o H. Então, não dá. Eu vou ter que utilizar essa aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui eu conheço o A e conheço o N. Então, eu consigo encontrar o valor de C. Então, C ao quadrado é igual a vezes N. O A é 12, o N é 4. 12 vezes 4, 48. Então, C ao quadrado é igual a 48. Mesma situação. Tenho o número elevado ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz. Raiz de 48 é aproximadamente 6,9. Aqui eu coloquei de novo também a negativa, tá? Mas, como eu falei, a negativa a gente descarta, a gente não vai utilizar. Então, o C, 6,9. Vamos por ali. 6,9. Falta apenas o H. Agora eu vou procurar uma que tenha H. Pode ser essa aqui, tá? H ao quadrado igual a M vezes N. O M é 8, o N é 4. 8 vezes 4, 32. H ao quadrado igual a 32, então raiz de 32 é 5,7. Então vamos por aqui 5,7. E assim encontramos todas as letras aí, os lados que a gente queria encontrar. Certo? Então, qual que é a dica para você estar resolvendo problemas desse tipo? Vocês sempre vão procurar nessas fórmulas aqui, fórmulas que tenham os valores que vocês conhecem, tá? Sempre vocês vão procurar uma fórmula que tenha uma letra que vocês não conhecem e as outras todas têm que conhecer para poder fazer o cálculo. Outra relação muito importante e muito utilizada é o Teorema de Pitágoras, tá? Que também é uma relação entre os lados do triângulo. Só que aqui é uma relação entre os três lados do triângulo, tá? Não tem aquela divisão com altura aqui no meio. O que acontece? Aqui, ó, em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, novamente, nós temos aqui o B e o C são os dois catetos e o A é a hipotenusa. Então, se eu fizer A ao quadrado, isso vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O nome do teorema foi dado em homenagem ao matemático grego Pitágoras, que conseguiu aí, é considerado como o primeiro a verificar essa propriedade. Tá? A gente diz é considerado porque, vamos dizer assim, é o que a gente tem de registro, né? Se alguém antes tinha descoberto isso, mas não tem nada registrado, então não tem como saber. Então ele é o primeiro aí que ficou conhecido por descobrir essa relação entre os lados de um triângulo retângulo. Como é que a gente aplica isso? Por exemplo, nós temos esse triângulo aqui, retângulo, um cateto mede 12, o outro cateto mede 5, quero saber quanto mede a hipotenusa. Então, A ao quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado. O A a gente não conhece, vai ficar o A ali. Os catetos, um deles é 5, o outro é 12. A ordem aqui não interessa, eu poderia pôr aqui 12 e aqui 5, porque é uma soma, então a ordem não importa, tá? 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, 25 mais 144, 169. Então, A ao quadrado igual a 169, tirar a raiz do 169, que é 13. Portanto, o A mede 13. Tá? Aqui temos um outro exemplo. Heloísa apoiou uma escada com 3 metros de comprimento em um muro, conforme indicado na imagem. Então, está aqui a imagem, tá? Temos um muro, a escada tem 3 metros, e ela apoiou de forma que ficasse nessa configuração, tá? Ficou uma ponta sobrando aqui para cima. Então, esse pedaço aqui tem 2,5 metros, consequentemente ficou sobrando meio metro aqui para cima, já que a escada tem 3 metros. E aqui a distância do pé da escada até o muro de 1,5 metros. Heloísa vai ajustar a posição dessa escada de maneira que o topo dela coincida com o topo do muro. Ou seja, ela vai pegar a escada, vai dar uma escorregada nela aqui para baixo, até a ponta da escada ficar exatamente em cima da ponta do muro. Ou seja, essa distância aqui vai mudar, não vai mais ser de 1,5 metros.
Eu quero saber qual vai ser esta nova distância que vai ficar aqui embaixo. Primeiro, vou fazer o desenho aqui embaixo. Se eu pegar e já fizer o ajuste, eu vou ter algo nesse formato aqui, ó. A escada mede 3 metros, aqui nós temos o muro e aqui temos o chão. Se eu já quiser calcular direto isso aqui, ó, eu não conheço a altura do muro, não foi medido, e eu também não conheço a nova distância que vai ficar aqui embaixo, chamada x. Tá? Então eu não consigo calcular, porque eu não conheço duas medidas. Então eu vou ter que primeiro calcular a medida do muro, tá? Que eu consigo calcular usando essa configuração aqui, porque eu conheço esse lado e conheço esse lado, então eu consigo calcular o terceiro. E daí, em posse da medida do muro, eu coloco aqui e consigo calcular essa medida do chão aqui. Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Vou utilizar a fórmula de Pitágoras, a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Lembrando que o A é a hipotenusa, que é o maior lado. Então aqui é o A, porque o ângulo de 90 graus está aqui. Portanto, esse e esse são catetos. Então ele chamou, por exemplo, aqui de B, né, que é o muro, e aqui embaixo de C, que é o chão. Então, o A é 2,5, tá aqui. O B eu não sei, é o muro. E o C, que é o chão, é 1,5, tá aqui. 2,5 ao quadrado, 6,25. 1,5 ao quadrado, 2,15. Aqui, quero deixar o B sozinho, né? Passei o 2,25 para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, inverto o sinal. Então, ficou aqui negativo. Aqui tem um erro de digitação, tá? É 5 aqui, 2,25. 6,25 menos 2,25 dá 4. Então, ficamos com b ao quadrado igual a 4. Tira a raiz de 4 é 2. Então, nosso b é 2, ou seja, a altura do muro é 2. Então, agora eu posso colocar aqui o 2 para estar resolvendo a segunda parte do exercício. Né? Que é, ela pegou a escada, deixou o topo da escada aqui em cima do topo do muro, e aí essa distância aqui embaixo do chão, ela vai aumentar, né? Porque a escada deu uma escorregada para cá, então aumentou essa distância. Eu quero saber qual é a nova distância. De novo, vou utilizar a fórmula novamente, tá? Vou chamar aqui, a escada é a nossa hipotenusa, vai ser o nosso A. O nosso muro vai ser o nosso B e o chão vai ser o C. Então, o A, a escada tem 3, está aqui. O muro, 2, está aqui. O C a gente não conhece. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. O C fica ali. O 4 passamos para o outro lado, ficou negativo, tá? 9 menos 4. 9 menos 4 dá 5, então C ao quadrado igual a 5. Tira a raiz do 5, que é aproximadamente 2,25. Tá? Então, portanto, o pé da escada aí vai ficar a 2,25 metros do muro, tá? Essa distância aqui, 2,25 metros. Então, basicamente, o teorema de Pitágoras funciona quando eu conheço dois lados e quero encontrar o terceiro lado, tá? Mas só vale para triângulo, retângulo, tá bom? Agora ficam algumas atividades aqui para vocês estarem calculando daí as medidas que se pede, certo? Aqui na figura 3 temos, ele está pedindo para calcular a diagonal, tá? Então, temos aqui quadrado e retângulo, mas eu quero calcular a diagonal. O que é a diagonal? Essa distância aqui no meio, por exemplo. Nossa senhora, ficou nada reto. Observe que quando eu traço a diagonal, eu crio um triângulo retângulo, né? E a diagonal é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo que foi formado aqui, certo?
Então por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.